Iniciando o nosso Diário Cast, num oferecimento da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Hoje, no nosso Diário Cast, recebemos o Dr. Paulo Neri, que é o presidente do Porto do Recife. Seja bem-vindo, presidente. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no nosso Diário Cast. Prazer todo nosso, mais uma vez, estar aqui junto com vocês. Paulo, a gente gostaria de saber como encontrou o Porto do Recife, já que até pouco tempo atrás respondia por uma outra pasta, como executivo, colocado onde é chamado, responde, né? É um prazer enorme hoje estar na presidência do Porto do Recife, um porto histórico, né, que se confunde com a história do Recife, um porto estratégico na sua localização geográfica. Eu estou muito animado, muito feliz, né, conversando já com todo o trade aí que envolve o Porto do Recife. Agora, as atividades comerciais de um porto que, algum tempo atrás, estava menos em evidência, e a gente percebe que este governo tem feito com que o porto se torne mais importante no dia a dia da cidade, do estado. Com certeza, Raul. Veja, Pernambuco em 2024 teve um crescimento econômico do seu PIB, né, maior do que a média aí do Brasil, e o Porto do Recife ele faz parte dessa história de desenvolvimento. E eu, quando assumi, chamei lá o time, e o nosso desafio é dobrar o faturamento do Porto em 18 meses. Então, não é uma coisa fácil, mas eu gosto de desafios, né? Eu acho que quando a gente tem um ponto a se buscar, a gente gera uma sinergia aí com todo mundo. E aí o Porto é um grande equipamento, né, logístico que apoia o desenvolvimento do estado de Pernambuco. E aí, sob a orientação, sob a liderança da nossa governadora Raquel Lira, a gente está imbuído exatamente de criar condições para apoiar esse desenvolvimento que já vem acontecendo em Pernambuco, né, e a gente percebe, né, claramente a melhoria dessa logística nas estradas, né, por meio do programa Pé na Estrada. Então são mais de 5 bilhões de reais aplicados na recuperação da estrada. Isso tem tudo a ver com a logística. Fazer com que esse crescimento que passa o Estado, esse movimento no Nordeste e Pernambuco incluído nele, secretário, presidente, o que é preciso fazer com o Porto do Recife? Já que também é um porto bastante antigo, conta a história da cidade, mas durante muito tempo só se falou em Suape. E o Porto do Recife, como está? O Porto do Recife, junto com o Porto de Suape, são os instrumentos do Estado, né, que geram esses grandes equipamentos logísticos. E são portos complementares, né? Você vê que a movimentação, por exemplo, de combustível acontece lá em Suape, até porque não poderíamos ter, como já teve no passado, o armazenamento de combustível próximo da cidade. Mas, por outro lado, o Porto do Recife ele é muito forte na exportação do nosso açúcar, tanto para os Estados Unidos quanto para outros países, né? Ele é muito forte, por exemplo, na movimentação do malte cevada, que é a matéria-prima da nossa cerveja. Então, a expectativa com o leilão que a Liquiport, uma grande empresa, ganhou, é que a gente tenha no Porto do Recife a centralização de toda a carga de malte cevada que vai abastecer as nossas indústrias, né, de cerveja. Além de outros produtos, como a barrilha, que é a matéria-prima para o vidro. Então, as indústrias aí de vidro, né, elas recebem essa matéria-prima, as indústrias de detergente passam lá pelo Porto do Recife. Tudo isso é movimentado aqui nessa nossa região do Porto do Recife? Tudo movimentado aqui. O Porto, ele está passando pelo processo, né, de modernidade. Então, nós temos um grande projeto que está sendo tocado no Ministério de Portos e Aeroportos, e com o apoio da nossa bancada, eu tenho certeza que a gente vai viabilizar os recursos. São mais de 100 milhões de reais que vão ser trabalhados ali exatamente na dragagem. Você sabe que a competitividade do porto passa pelo calado dos navios que nós podemos receber. Claro. Então isso tem sido trabalhado e eu espero que ainda este ano a gente possa contar com a contratação dessa grande obra para o Porto do Recife. Que hoje é de quanto, presidente, o calado que a gente tem aqui? O calado ele varia pelos berços, né? Berço é o lugar do navio, lá nós temos praticamente 6 berços hoje operando, e o calado ele varia ali de 8, 9, 10 metros de profundidade. E o ideal é que ele vá até quanto? Qual seria o ideal para a gente no Porto do Recife? Veja, aí depende, né, do que a gente pretende. Mas, por exemplo, você trabalhar
uma coisa que hoje a gente não faz, que é container, que acontece exclusivamente swap, a gente teria que ter aí calado em algo em torno de 13 metros. Né? Porque, por exemplo, os navios da MSC, e eu tive a oportunidade de estar com a diretoria da MSC, aliás, esse é um capítulo à parte que eu quero falar, a gente conversou também sobre isso, né? E, assim, sem tirar nada de swap, a ideia não é essa, a concorrência é a concorrência externa, é a Paraíba, é a Alagoas, e, ao mesmo tempo, novos produtos. Então, nesse capítulo à parte, Raul, a gente tem trabalhado com os clientes, ou futuros clientes. Então, tive a oportunidade, na semana passada, estar numa grande feira, a Intermodal, aqui do Brasil, que é a maior feira de logística da América do Sul, uma feira gigante, repleta de tanto de empresas de logística quanto empresas que operam aqui no Brasil. E lá tivemos a oportunidade de estar com grandes clientes, né, conversando sobre a viabilidade de a gente aumentar o volume de carga no Porto do Recife e, com isso, também o seu faturamento. Porque a nossa posição logística, isso a gente já ouve tanto, presidente, que termina ficando da gente, absorve. A nossa posição estratégica para distribuir mercadoria aqui no Nordeste, Pernambuco está no centro aqui, são de 800 quilômetros, a gente tem aqui as nossas outras capitais todas dentro desse percurso, né, desse perímetro. Né? Exatamente. Eu acho que um dos grandes diferenciais do Porto do Recife é essa posição logística. E eu quero trazer para o Porto essa minha rede de relacionamento, digamos assim, né, essa experiência de fazer negócios, que a minha vida toda foi, para que a gente possa crescer o Porto em seu faturamento e ele possa contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Pernambuco. Então, a gente está fazendo um trabalho que passa pela aumentar a competitividade do Porto, a gente passa pela modernização do Porto, a gente passa pela qualificação das pessoas do nosso time, e eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar comemorando muitas conquistas aí do Porto do Recife. Presidente, nossa repórter de Economia do Diário de Pernambuco, Tatiana Lucena, acompanha também essa entrevista, vai fazer uma pergunta para o presidente do Porto do Recife, Tati. Você falou da dragagem, né, do Porto. Temos outros projetos aí para o desenvolvimento do Porto, né, a modernização. Você poderia adiantar isso para a gente? Com certeza. Veja, além da dragagem, que é um grande projeto, eu comentei um pouquinho sobre também a condição do navio aportar. Então, eu estou pensando sempre no cliente, Alden. Então, assim, na hora que o cliente tem um porto que ele pode atracar com segurança, e aí a gente fala das novas defensas hoje que a gente quer instalar no porto, a gente está falando de modernidade e segurança. Porque a defesa... A defesa é fundamental. E veja, hoje a grande maioria... né, a gente aqui, por exemplo, em Recife, o Porto do Recife, as defesas são usadas, aqueles pneus de trator, de caminhão, que servem para receber o navio. Há pouco tempo atrás, o Porto fez uma aquisição de defensas móveis e que, conversando com a área de operação, me passaram que a gente precisaria comprar mais 9 dessas defensas Yokohama. E eu já fiz a autorização para a gente comprar. Eu acho que é o importante, quando a gente fala de aumentar o faturamento, eu penso sempre que é também o momento que eu consigo ter mais recurso para investir no próprio porto. Então tem um projeto grande de drenagem que a gente vai trabalhar, aliás, diga de passagem, dia 6 e 7 de maio, eu estarei em Brasília captando recursos, que é fundamental, seja oneroso, mas de preferência que sejam recursos públicos federais, para que a gente possa fazer esse trabalho, né, de atualização do nosso projeto de drenagem, de pavimentação. Eu cito, por exemplo, uma parceria com o Sindiaçuca, né, um grande parceiro aí do Porto do Recife, que vai fazer uma obra lá no Porto do Recife para melhorar a logística de exportação de açúcar. Excelente, mas são também grandes usuários. São clientes que operam ali o tempo todo. Exatamente, mas assim, o que é que a gente sempre traz é agilidade. Então, até porque para você mexer no porto, você precisa de projeto, precisa de uma coisa, de outra, e o que a gente dá em resposta é a velocidade, porque na hora que a gente tem velocidade, a gente tem um cliente mais bem atendido, mais feliz, né? E a gente fatura mais com isso. Então é uma cadeia, digamos, virtuosa que a gente está implantando lá no porto, na busca sempre de trazer para o cliente mais conforto, mais segurança e receber de volta mais mercadoria, mais tonelagem de embarque, desembarque e mais negócio.
Sem falar de um outro ponto, que o Porto do Recife aí é único, que é o terminal marítimo, né, de passageiros. De passageiros. Vamos falar dos cruzeiros. Exatamente, vamos falar dos cruzeiros. Os cruzeiros que a gente trabalhou enquanto Secretaria de Turismo e que agora, eu estando no Porto, muito sensível àquele produto que nós temos ali, e a gente, inclusive, está fazendo um estudo de concessão pública. Eu sou muito defensor das parcerias público-privadas. Acho que o segmento privado ele tem um recurso que o setor público tem carência, e quando a gente consegue alinhar as duas coisas em prol de um melhor atendimento à sociedade, a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, estamos fazendo um estudo para que a gente, quem sabe, viabilize a concessão do terminal marítimo. E eu já recebi, inclusive, empresários, dentro daquele aspecto que eu comentei, de buscar novos negócios, um grande grupo que opera no Brasil há mais de 90 anos e que já sinalizou o interesse. E esse grande grupo traz também não só a modernidade, a atualização do terminal marítimo, mas ele traz uma experiência junto com os armadores. O que é que significa isso? Que ele vai poder trazer mais navios para a gente. Certo. Então fica, além do governo do Estado, além do Porto, a Secretaria de Turismo, trabalhando a prospecção de novos navios, nós vamos ter um operador que vai estar também trabalhando junto com os armadores, trazer mais navio para Pernambuco. E veja, o navio quando chega aqui, o passageiro desce, passa ali um dia, essa é uma visão ainda pequena, porque na hora que ele sai daqui feliz, que aconteceu na temporada 24, 25, vocês têm uma ideia, a temporada 23, 24, Haldney, teve uma avaliação de qualidade de atendimento aqui da operação negativa, infelizmente. Sim. E 24 para 25, nós chegamos a 78% de pontos no NPS, que é o sistema que avalia. Isso nos bota no início da faixa de excelência. Então, é o turista cruzeirista que desceu, ficou super impressionado com o receptivo, com aquela passagem rápida em Recife e Olinda, que sinaliza lá a vontade de voltar. Gostei, quero voltar. E aí você tem uma operação que olha curto, médio e longo prazo. E assim funciona no mundo. O turismo no mundo cresce a algo em torno de 10% de média, já ocupa hoje 10% do PIB mundial, o setor de turismo, e que em Pernambuco, graças às obras de infraestrutura, a esse trabalho puxado pelo governo da nossa governadora Raquel Lira, de incentivar o turismo, tem um crescimento aí alavancado. E como a governadora até gosta de falar, né, que o melhor ainda está por vir. Então a gente tem muita coisa para colher. Agora, presidente, dentro do que o senhor estava esperando o senhor concluir para dizer, e esses números, Paulo, quais são, presidente? Quando o senhor diz assim, para fazer a dragagem que a gente gostaria de realizar, que queremos e vamos realizar, quanto de dinheiro é preciso? Para fazer essa movimentação que o senhor quer no terminal, quanto seria necessário para se realizar dentro do que o senhor espera realizar? Os estudos iniciais, nós estamos fazendo uma atualização dele, mas os estudos iniciais precisam de um investimento de 103 milhões de reais. Veja, é um valor dentro de um padrão razoável. Né, para a gente não ficar pensando que é algo extraordinário. É algo, de fato, é muito dinheiro, 103 milhões, mas ao mesmo tempo é um valor que cai bem adequado dentro quando a gente está falando de dragagem de porto. Tá? Nós temos aqui duas situações, que é o desemboque dos rios ali próximo. Então você tem, além do canal interno do porto, você tem o canal externo. E daí a necessidade dessa dragagem é fundamental para manter e melhorar a nossa competitividade quando a gente está falando de calado. Então, eu espero, como eu disse a vocês, aí no segundo semestre a gente está assinando esse contrato, se Deus quiser, para que a gente possa aí manter o Porto do Recife competitivo e crescente, tanto no volume de movimentação de carga, que em 2024 foi de 1,7 milhões de toneladas, e eu espero superar ainda esse ano os 2 milhões de toneladas movimentadas no Porto. Isso vai dar uma tranquilidade maior de faturamento e, consequentemente, de investimento no próprio porto. É o que o senhor diz, com um contato desse, como essa visita a multimodal, a intermodal em São Paulo, captação de novos clientes, para fazer com que eles passem a operar também no nosso porto sem mexer com o que é swap, indo em busca de novos mercados. É isso aí. E vejam, a gente esteve lá no stand de swap, inclusive, né? O Armando Monteiro Bisneto é um grande gestor que assume a swap, né, com o desafio de dar continuidade ao seu crescimento. E
Por exemplo, agora vamos ter agora em agosto, como você comentou aí, a multimodal aqui, que o Porto do Recife e o Porto do Suape estarão sendo representados lá na feira, que também é uma feira que movimenta ali algo em torno de 80 estandes e que é importante para a nossa cadeia logística, entendeu? Então, cada vez que a gente está próximo do cliente, próximo do operador, a gente tem a oportunidade de trazer mais negócio para o Porto. E o Porto do Recife, um dia desse eu estava brincando com um amigo, ele achou um negócio de doido, ele fez, Porto é negócio de navio. Aí ele disse, o Paulo está ficando doido. Aí eu disse, mas o Porto do Recife vai voar. E essa decolagem acontece, já está programada, já está, Pô, tá na pista, já está a cabeceira para... Como eu disse a você aí, né, o Porto do Recife no passado passou por maus momentos tal, e vem se recuperando. E tem um time, Aldeci, você tem lá um corpo funcional de algumas pessoas que têm 40 anos de experiência lá. Sim. E isso é um capital do Porto do Recife. E que a gente está investindo, está valorizando as pessoas, para que a gente possa, de fato, ter o melhor porto de competitividade e conhecimento para ofertar para nossos clientes. E aí apoiar esse desenvolvimento fantástico que Pernambuco está experimentando e que, com certeza, ainda vai ser melhor, tanto em 2025 quanto em 2026. Aí, naturalmente, o senhor acompanha também, de olho no que são, o senhor falou, os armadores, o que vem por aí pode vir também. Teremos uma temporada de cruzeiros mais intensa, o senhor acredita, Veja, no próximo ano? A temporada de cruzeiro, ela é planejada por 2 anos anteriores. Eu diria a você que se a gente conseguir, né, primeiro ter uma mudança, como eu disse a você, nessa temporada que passou. Isso já foi um cimento importante, né, para esse conjunto, né, de ações. Mas eu diria que na próxima temporada será melhor. Mas muito melhor será em 2026, porque assim, o armador lá que está controlando, né, esses cruzeiros, ele tem um planejamento de 2 anos. Então, Pernambuco entrou nessa rota e a gente vai, com certeza, experimentar, colher, né, esse trabalho que vem sendo feito hoje. Tatiane, colega jornalista, mais uma questão? Você falou da concessão, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais como é que vai ser, já tem prazo para essa concessão, ela deve avançar até quando? Na realidade, nós começamos um estudo, né? Esse estudo ele prevê precificar, né, por quanto nós vamos conceder o terminal marítimo. Então, esse é um estudo que a gente espera terminar ainda no primeiro semestre e aí lançar no mercado. E, paralelo a isso, a gente já tem ouvido, como eu comentei com vocês no início, a gente já tem conversado com pessoas que estão nesse mercado, exatamente para descobrir o interesse desses grupos empresariais, né, nesse terminal marítimo, que, diga-se de passagem, não pode viver apenas de 6 meses, que é mais ou menos uma temporada. A ideia é que o terminal marítimo ele tenha outras serventias, né, como a realização de eventos, como a exposição. Então, é uma coisa que se completa para que seja viável, seja rentável para o parceiro privado e, com certeza, a gente possa receber esses dividendos também lá no Porto. O Porto tem um negócio que é a locação de suas áreas. Então, tanto dos armazéns quanto dos terminais, e aí o terminal marítimo também é um equipamento que a gente espera que no segundo semestre a gente possa, respondendo sua pergunta, a gente possa lançá-lo no mercado e aí fazer essa nova prospecção de clientes para operar o terminal marítimo. E como eu disse a vocês, não vai ser apenas, o ganho não vai ser apenas na locação, nessa parceria, vai ser também no crescimento que esse empresário vai trazer para o terminal marítimo. Então a gente recebeu 21 navios na temporada passada e eu sinceramente acho que Recife tem capacidade para superar os 30 navios de cruzeiros por temporada. É nisso que eu acredito e eu espero que na temporada 2026, 2027 a gente consiga alcançar essa meta. Presidente, e os leilões que foram realizados? A operação deles, as que foram realizados, os arremates feitos, Isso. Essas operações, qual a projeção delas? Essas operações, vocês sabem que são feitos leilões, né, liderados pelo próprio governo federal, né, que tem a Secretaria Nacional de Portos, ela em conjunto com o Porto do Recife, ela que promove os leilões. E esses leilões, de fato, eles apontam, né, para grandes investimentos no Porto.
né, exatamente nesses terminais que foram leiloados. Um ganho foi pela Liquiport, que vai, inclusive, como eu disse a você, fazer a centralização do malte cevada para as indústrias de cerveja aqui de Pernambuco. Sim. Isso acontecerá no Porto do Recife. Eles já são clientes, já operam, nós já fazemos a movimentação de cargas de malte cevada, mas esse volume será duplicado, né, mais do que duplicado, quando concluir os investimentos dela na preparação do terminal e do armazenamento. Então, isso vai trazer um ganho grande para o Porto do Recife. A outra operadora foi o Grupo Petribu, que também, aí, como um grande operador, aí, exportador de açúcar, também vai trazer um volume muito grande. Para você ter ideia, a movimentação de carga de açúcar, por exemplo, o Grupo Petribu, além, né, de ter vencido esse leilão, ele hoje possui um pulmão, como a gente chama, de armazenagem de açúcar. Porque, Raul, imagine só, o caminhão vem, tem um problema na estrada, por acaso, o navio está lá, e o navio custa, né, por hora lá atracado. Então, eles montaram lá outro armazenamento para que não houvesse atraso do embarque na exportação do açúcar. E o terceiro é exatamente a indústria que vai movimentar fertilizantes, que tem muito a ver também com a agricultura, com a produção de cana, e que também vai... Esse nós importamos. Esse nós importamos, e que são utilizados aqui para a gente. Aliás, esse é um material, né, que vem sofrendo aí um pouco por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, que a Ucrânia é um dos grandes exportadores de fertilizantes, da matéria-prima para fertilizantes do mundo. Então, nós teremos aí esses 3 terminais operando, mas assim, está em fase de investimento para a preparação dessas grandes estruturas que vão aí duplicar, triplicar sua movimentação de carga no Porto de Recife. Doutor Paulo, que satisfação recebê-lo aqui. Acabou? Tá vendo como é ligeiro? Nossa Senhora. Que como é bom fazer conversa boa no instante passa, Conversa boa né? no instante passa. Quero agradecer aqui mais uma vez a você, a toda a sua equipe aí, pela nossa participação, sempre levando informações úteis para a nossa sociedade, para atualizar a nossa gente. Tem 200 anos essa história, viu? É o nosso Diário de Pernambuco, né? Diário de Pernambuco. Eu lembro quando eu comprava jornal, Diário de Pernambuco, nas esquinas, viu, Aldem? Né? Sempre fantástico. E um comunicador, né? Um jornal que é tradicional aqui do nosso estado. E eu fico muito feliz de vocês estarem dando continuidade a esse grande jornal. É que sim, seguimos. Obrigado, Paulo Neri, presidente do Porto do Recife. Doutor, um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Raul. Você acompanha com a gente nosso próximo encontro no Diário Cast, quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, no canal Diário de Pernambuco TV. Um abraço e até lá.